O medo é uma das ferramentas mais antigas da humanidade. Antes mesmo de existir Estado, governo ou política, o medo já organizava comportamentos. Ele mantinha nossos ancestrais vivos diante de predadores, alertava para perigos reais, ajudava a sobreviver. O problema começa quando o medo deixa de ser um instinto natural e passa a ser administrado, estimulado e explorado. E é exatamente aí que o Estado entra. Repara numa coisa simples. Quase todas as grandes decisões políticas dos últimos anos foram justificadas pelo medo. Medo da violência, medo do colapso econômico, medo da fome, medo da doença, medo do outro lado, medo do caos. Sempre existe uma ameaça urgente. Sempre existe algo prestes a dar errado. E, curiosamente, a solução quase nunca passa por te tornar mais forte, mais autônomo ou mais consciente. A solução quase sempre passa por mais controle, mais poder concentrado e menos liberdade individual. O medo paralisa. E uma população paralisada pensa menos. Quando você está com medo, você não questiona contratos mal feitos, impostos abusivos ou serviços públicos precários. Você aceita. Aceita pagar mais pela sua segurança. Aceita abrir mão de direitos temporariamente. Aceita vigilância, censura e burocracia porque alguém te convenceu de que isso é o preço da estabilidade. O medo cria um atalho emocional. Ele pula o raciocínio e vai direto para a obediência. É como numa casa pegando fogo. Se alguém grita incêndio, você não pergunta se o prédio tem saída de emergência adequada, se o alarme funciona ou se a manutenção foi feita corretamente. Você corre. O Estado sabe disso. Por isso, ele vive gritando incêndio. Mesmo quando o fogo é pequeno, controlável ou, em alguns casos, inventado. Pensa no discurso da violência. O Brasil é violento, sim. Mas a pergunta raramente feita é: por que, apesar de tantos impostos, leis, ministérios e promessas, a violência continua? Essa pergunta é perigosa. Ela desloca o foco do medo para a eficiência. Então o medo é mantido vivo. Ele justifica mais verbas, mais cargos, mais poder, mais exceções à regra. O mesmo acontece na economia. Crises são tratadas como fenômenos naturais, quase divinos. Algo inevitável, imprevisível, fora do controle humano. E diante da crise, o cidadão assustado aceita aumento de impostos, endividamento público, inflação silenciosa. Afinal, poderia ser pior. O medo do amanhã faz você engolir abusos hoje. Mas talvez o medo mais eficiente seja o medo social. O medo de ser excluído, cancelado, rotulado. O Estado moderno não precisa mais apenas de polícia nas ruas. Ele conta com tribunais morais espalhados pelas redes sociais, com narrativas que dividem a sociedade em bons e maus, civilizados e perigosos. Quando você tem medo de falar, de discordar ou de pensar diferente, o controle já venceu. Nem precisa de força. O medo também infantiliza. Um cidadão assustado age como uma criança perdida no mercado. Ele busca uma figura de autoridade para segurar sua mão. E o Estado se apresenta como esse pai protetor, mesmo quando é ele quem criou boa parte do problema. Primeiro desorganiza, depois promete organizar. Primeiro gera insegurança, depois vende segurança. E aqui entra um ponto desconfortável. O medo só funciona quando encontra terreno fértil. Uma população educada, crítica e economicamente independente é muito mais difícil de controlar pelo medo. Por isso, não é coincidência que educação de baixa qualidade, informação confusa e dependência estatal caminhem juntas.
O medo precisa de ignorância para prosperar. Pensar dá trabalho. Questionar cansa. Enfrentar a realidade sem o filtro do medo assusta no começo. Mas é só quando o medo perde o controle sobre você que o controle começa a mudar de lado. E isso, para qualquer estrutura de poder, é o verdadeiro perigo.